Oi meninas, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo pro canal. Aproveitando que as crianças estão dormindo pra poder me dar mais tranquilidade, né? Porque vocês viram aí, as meninas são agitadas, elas não deixam gravar o vídeo direito. E eu vou começar, né, a falar tudo sobre a fibromialgia, gente. Vou contar aqui pra vocês quando foi que eu descobri, quais foram os sintomas que eu tive, né, pra poder chegar ao diagnóstico, tudo certinho. E eu vou começar lá do começo, de como tudo começou, como foi. Então, senta que lá vem a história. Então, gente, quando foi em 2018, eu tive minha filha chamada Antonella e eu tive muitos problemas no parto dela, né? Minha cesárea abriu, eu fiquei 2 meses tomando antibiótico, inclusive. Ela com 27 dias ficou internada com infecção pós-parto, que ela acabou pegando de mim. E dessa infecção, ela desenvolveu, né, os problemas de asma, começou a cansar. E a gente tem uma luta com ela aí desde que ela tem 27 dias de nascida. Então, quando ela ficou internada, vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Ela toda piquituchinha, toda gostosinha, né, gente? Mas lá sofrendo, tomando bastante antibiótico na veia e tal, tudo mais. E eu ficava pulando da cama dela o tempo todo, pulava e descia, porque a cama nesse hospital, ela é grande, ela é tamanho de adulto, não é tamanho de bebezinho não, tá? E do que eu fiquei pulando, né, o tempo todo, pulava pra subir, pulava pra descer, porque não tinha escada. A escada era somente pra crianças, eu acho que já uns 5 anos, né? Porque elas sobem para poder ter acesso à cama, então somente para essas crianças eram fornecidas, né, as escadas, e eu fiquei nessa peleja. Depois disso, passou-se 4 meses, e quando ela tinha 4 meses, eu acordei um certo dia, foi até em agosto, o mesmo mês que a gente tá, né, foi até em agosto, e eu tava bem de manhã, eu tava muito bem, acordei extremamente disposta nesse dia. Quando foi à tarde, eu comecei a ter uma febre. Do que eu tive uma febre, eu baqueei, fiquei ruim, e aí eu comecei a sentir dor no meu corpo. Mas foi uma dor sobrenatural, não foi dor de febre, não foi qualquer dorzinha, foi uma dor miserável. E aí eu tive que ir pra emergência. Eu não era de ir pra emergência, pra vocês terem ideia, ó. Eu só ia pra emergência quando eu tava grávida, porque eu vivia indo pra maternidade, porque eu sentia muita dor. Só que daí a dor foi assim tão forte, que eu tive que ir pra emergência com um bebezinho de 4 meses, tudo mais. Chegando na emergência, eu tive até a pulseira amarela que passa na frente de todas as pessoas que estão lá, exceto as pulseiras laranja, que o caso é mais urgente ainda. Minha pressão estava muito alta. Eu não tenho problema com pressão, no caso eu não tinha. Minha pressão, ela sempre foi 10 a vida toda. Daí, gente, tive prioridade no atendimento, né? Não porque eu tava com um bebê, mas pela gravidade da minha situação que eu tava. E aí eu fui lá, fiz os exames e tal. Resultado, eu estava com pielonefrite, que é uma infecção que dá nos rins. Os rins estavam com pus, alguma coisa assim. E eu tive que ficar internada. Tive que ficar internada com um bebezinho de 4 meses em casa, na mão dos outros, né, que me deixou angustiada. E daí foi aí que começou a luta. Eu tinha dores sobrenaturais, que todos os médicos não sabiam o que eu tinha.
A princípio, eles acharam que eu não estava só com essa pielonefrite, mas com pedra no rim. Eu cheguei até a ter cirurgia marcada, gente. Pra vocês terem ideia, minha cirurgia estava marcada para o dia seguinte, né? Só que daí eu fiz um exame e no exame deu que eu não tinha nada disso. E eu continuava sentindo muita dor. Tava tomando antibiótico, né? Do que eu tava tomando antibiótico, a dor não tava passando. Eu fiquei internada 15 dias e aquela dor não passava e todo mundo achava que era estranho. Só que ninguém desconfiava que era fibromialgia ainda, né? Logo depois, quando foi em janeiro, eu tornei a ter outra crise de dor, pior do que aquela que eu tive na primeira. Fiquei internada de novo, porque eram dores... Quem tá aqui? Olha, quem tá aqui querendo aparecer na cor, essa coisa gostosa. Eu tive uma crise bem mais forte do que a primeira. Fiquei internada de novo e dessa vez eu fiquei internada em outro hospital. Eu cheguei a ir pro mesmo, porém não tinha vaga para poder internar. Tive que ser transferida para outro hospital. Nesse hospital eu fui atendida por um neurologista especialista em coluna. Porque dessa vez o que doía demais era a coluna. E daí ele fez vários exames, eu não conseguia ficar em pé. Eu ficava deitada o tempo todo, eu não conseguia ir no banheiro sozinha. Eu só conseguia ir ao banheiro quando eu estava acompanhada com alguém, que era muito difícil, porque eu tinha um bebezinho em casa, não tinha ninguém para poder cuidar de mim, né? E daí ficava aqueles porquês, chegaram até a achar que eu estava com um problema neurológico, no sistema nervoso central, na verdade. Tive que ir de ambulância para outro lugar, fazer um exame, uma ressonância da coluna cervical para saber se eu estava com algum problema no sistema nervoso. Não foi isso. E daí o médico colocou assim no papel: fibromialgia, e fez uma interrogação. Tive alta depois de 15 dias de internada. Minha filha pequenininha ainda, não tinha nem um ano ainda, né? Tava também na casa dos outros de novo. E ele passou uma medicação lá que eu tive que manipular na farmácia. Não era medicação comprada, porque era uma dosagem específica, sabe? E aí, beleza, fui pra casa. Só que eu cheguei em casa, eu não conseguia andar. Eu estava mancando e comecei a ter umas alergias aqui também devido à medicação, né? Novamente, em abril, eu tive outra crise. Abril de 2019, tá, gente? Eu tive outra crise e foi na Semana Santa, foi na semana em que minha filha completaria 1 ano, né? Minha outra filha também iria completar 3 anos e eu fiquei internada de novo, né? Porque eu estava sentindo muita dor e eram dores que nenhum remédio no mundo fazia essa dor parar. Só que nesse internamento aconteceu uma coisa muito esquisita. A médica que estava lá trabalhando de plantão, ela acionou a clínica da dor que tinha naquele hospital e esse médico foi lá, fez várias perguntas, me examinou, parará, pororô. E aí ele fez assim: você vai tomar uma medicação que se chama pregabalina. E eu fiz assim: mas doutor, esse remédio tem nome de remédio de cachorro. Eu não vou tomar, eu não gosto desse remédio, não gosto desse nome. E daí tive que tomar esse remédio. Esse remédio não era... esse remédio não dava no hospital, né? O hospital teve que providenciar a medicação, teve que comprar e demorou horrores para poder essa medicação chegar. Levou 3 dias, né? Quando eu tomei essa medicação no primeiro dia, nossa, foi maravilhoso. Foi perfeito. Eu disse: gente, eu já tô boa, eu já posso ir pra casa. Eu tô me sentindo outra pessoa. E aí, pra minha surpresa, né, nessa noite, desse dia que eu estava me sentindo maravilhosa, eu tive um problema muito grande de madrugada, né? Jamais imaginei que eu fosse ter algo daquele tipo que eu tive. Eu tive sensação, no caso, eu tive, gente, todas as reações
que tem lá escrito na bula do que aquele remédio poderia me causar, né? Eu tive a sensação de que eu estava bêbada, drogada. Eu acordei de madrugada, eu estava sozinha naquele dia. E eu comecei a me tremer, porque a sensação que eu tinha é que eu ia cair da cama. Então eu me agarrei assim. Foi uma coisa terrível, gente. Terrível, terrível, terrível. Eu achei que eu fosse morrer, inclusive. Meu coração disparou absurdamente. E eu comecei a gritar, 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 gritar. Ninguém aparecia. Eu fiquei desesperada, sabe? E aí, quando eles vieram, né, chamaram o médico lá da emergência para poder me atender, me passou uma medicação e aí eu apaguei literalmente. Quando foi no dia seguinte, acordei, liguei pro meu marido e falei: por favor, me tira desse hospital porque eu vou morrer. E aí ele foi lá doido. A médica não quis me dar alta, já tinha 15 dias que eu tava internada. E ela simplesmente não queria me dar alta. E eu disse: não, mas eu não vou ficar aqui porque vocês me deram uma medicação, não me deram assistência. Inclusive, o médico que passou a medicação, né, eu nunca vou me esquecer das datas. Foi no dia 25 de abril que eu comecei a tomar, que eu tomei o primeiro comprimido. E ele disse que retornaria dia 27 para poder me examinar e ver se a medicação tinha tido algum efeito. E o que aconteceu foi, 2 dias se passaram, já era dia 29 e o médico não apareceu. Eu disse: pronto, esse homem chegou, me deixou aqui pra morrer, né? Então eu vou pra casa. E aí ela disse que não poderia me dar alta, que eu tinha que esperar aquele médico ir, ver o que eu queria fazer. Eu disse: meu amor, você não tá entendendo. Eu quase morri de noite. Eu não vou ficar aqui esperando esse homem chegar, não. Eu vou embora. Simplesmente eu assinei a alta, fui pra casa sem medicação, morrendo de dor. Quando o efeito da medicação que eu tava tomando na veia passou, foi aí que eu quase morri. Eu tive que ir para outra emergência, em um outro hospital. Dessa vez eu já fui para um hospital, emergência ortopédica. E aí cheguei lá, contei tudo o que aconteceu, que eu quase morri e eles não me deram receita nem pão de pirona, pra falar a verdade, porque no caso, né, eu teria que tomar Tramal ou Tilex. Porém, essas medicações, elas só são vendidas com retenção de receita, eu não poderia comprar. E eu estava com muita dor, muita dor, que eu não aguentava nem pisar com o pé no chão direito, né? Daí, chegando lá, o médico bem novinho me atendeu. Ele falou assim pra mim: por que você não procura a clínica da dor daqui do COT e tal? Porque você vai gostar. Me passou uma medicação, uma morfina, inclusive que eu colei aqui, era um adesivo. E esse adesivo, ele liberava no corpo, né, medicação. Não sei explicar como. Daí fui pra casa, já era dia 29 de abril nesse dia. Fui pra casa, quando foi na segunda-feira, eu liguei pro COT pra tentar marcar a consulta. Pra minha sorte, eu consegui a consulta pro dia 6 de maio. Tipo, foi muito rápido. Foi praticamente uma semana, eu nem lembro mais. Porque eu lembro que foi no dia de segunda-feira. Eu tinha ligado numa segunda, eu acho, mas na outra segunda eu já tinha consulta disponível. Fui na consulta, o médico conversou comigo, né? Me perguntou tudo que eu tinha, me perguntou onde doía. E ele, olhando todos os meus exames, ele me deu o diagnóstico de que eu tinha fibromialgia. E que ele me explicou, né, que eu ia ter uma vida assim muito difícil. Que eu tinha que pesquisar na internet tudo o que eu precisava saber. Que eu tinha que saber de tudo, literalmente. A idiota aqui chegou em casa e fez a lição de casa, tudo certinho do jeito que ele mandou. E aí, gente, eu entrei em pânico. Eu entrei em crise nervosa, sabe? E aí, depois desse dia, gente, o que aconteceu? Parece que o baque caiu sobre mim. Eu passei a ter muita dor muito forte e todos os dias. Coisa que antigamente eu não tinha assim, né, naquela intensidade.
Só que daí eu pesquisei, eu tive uma crise de choro muito grande, muito grande mesmo. Eu fiquei 2 dias chorando 24 horas, eu só fazia chorar. Eu vou deixar uma foto aí de como eu fiquei. Eu só chorava. E chorava. Beleza, tive o diagnóstico, né? Contei toda a minha história. E agora eu vou contar pra vocês o que eu sentia, né? Gente, o que acontecia, né? Os sintomas que eu estava tendo no momento eram que eu acordava de manhã cansada. Não parecia que eu tinha dormido a noite inteira. E eu acordava estressada, irritada. Eu tinha 2 crianças pequenas para poder cuidar. Eu amamentava a noite inteira. As 2 meninas mamavam, para vocês terem ideia. Eu amamentava 2 crianças ao mesmo tempo. Eu vivia cansada, indisposta, sabe? Eu sentia muita dor. E tipo assim, era uma dor que eu tomava um dipirona e a dor não passava. Então, tipo, tinha alguma coisa ali anormal. Aí, depois que eu tive o diagnóstico, que parece que todos os sintomas que estavam adormecidos, resolveu aparecer tudo de vez. O que aconteceu? Eu passei o primeiro ano da negação, né? O que aconteceu? Eu tive crise que durou 3 meses, depois de maio. Quando foi em julho, que foi, eu acho que foi 3 meses, viu? Maio, junho, julho, 3 meses, isso mesmo. Quando foi em julho, 27 de julho, meu aniversário, adoro meu aniversário. O que aconteceu foi que eu simplesmente acordei e não tive dor nenhuma. E isso aí foi. Eu passei até 1, 2, 3 meses sem sentir dor nenhuma. Aí o que aconteceu? Eu passei a dizer que era mentira. Eu passei a negar que eu tinha esse problema de verdade. E não quis fazer o tratamento, não aceitei aquela medicação pregabalina, porque eu achava que o nome do remédio tinha nome de remédio de cachorro. Porque, bora ser sincero, pregabalina é um nome esquisito. Mas, enfim, né? Eu tive, né, o ano lá da negação, eu não aceitava de jeito nenhum aquele diagnóstico, né? E tive uma vida, assim, normal por um certo período. Quando foi em dezembro de 2019, eu acho que foi dezembro, viu, gente? Ou foi dezembro ou foi novembro. Eu não tava tão acima do peso e eu simplesmente surtei e achei que eu tinha que emagrecer. Eu fiz aquele jejum intermitente, ficava sem comer. O que aconteceu? Passei a ficar sem comer, passei a sentir dor de dente. Gente, eu sentia dores que só faltava eu desmaiar de tanta dor que eu tava sentindo, né? E aí passou dezembro, eu lá naquela agonia, eu vou emagrecer, não sei o quê. E quando foi em janeiro, novamente, ou naquele fôlego, eu fazia exercício em casa todos os dias, me olhando pro espelho e fazendo aqueles exercícios extremamente intensos, né? Aí o que aconteceu? Minha filha ficou doente em janeiro, ficou internada em janeiro. Depois eu já saí da rotina, parei ali de fazer exercício, né? E aí o que aconteceu? Eu tive um choque, digamos assim, do que ela ficou internada. E aí as dores voltaram. Foi aí que eu, né, pesquisando, assistindo um vídeo no YouTube, eu descobri que acontece sim da gente ficar um certo período sem dor. E quando ela volta bem pior do que a crise que eu tive da outra vez. Minha filha ficou internada, ficou acho que 10 dias, se eu não me engano. 10 dias internada, né? E aí foi aquela luta, aquela agonia. Ela ficou muito mal, gente, muito mal. Ela vomitava demais. Cansava muito naquela época. E daí, quando foi em fevereiro,
ela tornou a adoecer de novo no dia 15 de fevereiro. E aí eu comecei a ter aquela luta de ir pra hospital, de ir pra médico, parará, pororô. Eu passei a ficar nervosa, sobrecarregada. A gente já estávamos em 2020, inclusive, né? E aí eu passei a ter muitas crises de ansiedade, que fez com que a fibromialgia piorasse muito. Quando foi em março, ela tornou internar dia 1º, ou foi dia 2 de março, ela internou. E aí foi horrível, ela chegou aí na UTI, e aí a crise de dor piorou, sabe? E daí quando ela saiu de alta, já foi aquela pandemia miserável, que eu lembro que ela saiu do hospital dia 12, quando foi no dia seguinte, passa na televisão que tudo tava fechado, aquela agonia, todo mundo sabe aí como foi. E o que aconteceu foi que eu tive crises absurdas, a fibromialgia tomou conta de mim assim por um tempo absurdo. Tive chikungunya em maio, e aí foi que a minha vida ficou uma merda. Se ela já estava uma merda, ela ficou pior, né? A chikungunya, ela intensificou as dores que eu sentia. Eu desenvolvi túnel do carpo nas mãos, eu passei a ter dor no pé. Eu não tinha dor no pé antigamente, eu usava salto dessa grossura. Eu vou botar uma foto aí pra vocês verem como era o salto que eu usava. E eu não tinha problema nenhum, né? Depois que eu tive a chikungunya, eu passei a não aguentar ficar em pé por muito tempo. Mas não foi assim logo de cara, tá, gente? Que eu comecei a ter os sintomas. Demorou aí uns 3, 4 meses, né? Eu tive a chikungunya em maio de 2020. Quando foi em setembro para outubro, que aí eu comecei a ter dor de cabeça. Mas eram dor de cabeça, gente, extremamente insuportáveis. Eu faltava cair no chão de desmaiar, minha cabeça parecia que tinha um sino assim latejando, sabe? E aí quando foi em outubro, eu comecei a fazer geladinho gourmet para poder vender. E o que aconteceu? Aquele trabalho que eu comecei a ter, né, de ficar em pé muitas horas para poder preparar o geladinho, e eram vários sabores, então eu fazia muita quantidade. E também a mão, né, toda hora fazendo coisas assim repetitivas. O que aconteceu? Eu desenvolvi túnel do carpo, desenvolvi fascite plantar. Hoje eu não consigo ficar em pé por muito tempo, eu não consigo fazer coisas por muito tempo. Eu durmo, quando eu acordo, minha mão está dormente, está dura, que eu não tenho força para poder pegar nem um copo de água. Para vocês terem ideia, eu acordo e não consigo levantar da cama assim logo. Eu fico acordada uma meia hora, 1 hora, para vocês terem ideia, para eu conseguir ter força de novo, porque eu acordo com muita fraqueza na mão, né? Não consigo assim fazer as coisas normais como todo mundo. Infelizmente tenho muitas limitações hoje. E foi assim, tentei fazer um resumo de como foi que eu descobri a fibromialgia. Resumindo, né, os sintomas que eu tive foram muita dor na coluna. Eu tinha muita dor na coluna naquela época, 2019 e 2020. Hoje, eu já sinto dor em outras regiões, né, que eu não sentia antes. Tipo assim, eu sinto muita dor aqui nessa região, eu sinto dor aqui no ombro, no joelho, né, na barriga também eu tô sentindo uns desconfortos, assim, muito grandes quando eu tô no período fértil, na ovulação. Eu tenho ficado com dores, assim, absurdas, sabe? Cada dia que passa, vai surgindo sintomas, vai surgindo dores massacrantes, excruciantes, sabe? Que eu não aguento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho, assim, muita coisa pra poder contar, muita coisa pra poder dividir com vocês. Apesar do tempo que passou, eu lembro de tudo como se tivesse sido ontem, sabe? Eu vou dividir esse vídeo em etapas, né? Pra poder não ficar muito longo e vou estar trazendo, assim, vários temas. Como foi que eu descobri, né, que eu tô fazendo agora. Como foi a minha vida depois de tudo isso e tudo mais. Apesar de que eu dei uma resumida,
houve mais coisas, né, que eu não contei agora, porque se eu entregar tudo, vocês não vão querer saber dos outros detalhes. Então eu vou dividir em outros vídeos, né, para poder compartilhar com vocês, até mesmo se você também tá passando por aí hoje, pelo que eu estava passando. Eu espero muito que esse vídeo possa ajudar vocês de uma forma assim muito positiva, sabe? De que se você está hoje sofrendo, porque eu sofri, gente, até descobrir o que eu tinha realmente. Foi assim muito demorado, apesar de que demorado assim entre aspas, tá, gente? Porque eu tenho um plano de saúde, né? Eu comecei a ter dor em agosto de 2018. Quando foi em maio de 2019 eu já tinha um diagnóstico. Se fosse pelo SUS, eu creio que até hoje eu estaria aí nessa peleja para poder tentar descobrir o que é que eu tinha. Mas, como eu tinha plano, né, então foi mais rápido entre aspas, porque foi demorado. Eu tinha, assim, crises isoladas de dor que eu, tipo, nossa, gente, eu não sou normal, tem alguma coisa errada comigo. O tempo todo eu tinha essa preocupação, porque quando eu contava com alguém, a pessoa dizia, nossa, eu não sinto isso, tipo, eu tomo um remédio, a dor passa em mim, não. A dor permanecia demais, que eu dormia, eu não acordava relaxada, meu corpo não relaxava, sabe, durante a noite, eu acordava como se eu não tivesse dormido 1 minuto, quebrada, tipo assim, nossa, já acordei. E esse é um dos sintomas da fibromialgia. O próximo vídeo que eu vou trazer pra vocês, inclusive, vai ser os sintomas da fibromialgia, né? Quais os sintomas que eu tinha logo no início e quais os sintomas que eu tenho hoje, porque hoje eu estou com aí uns 95% de todos os sintomas que a fibromialgia tem. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau!